Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui rapidinho sobre as comunidades afrodescendentes. Para isso, você vai fazer a leitura do capítulo na página 63 até a página 65. Nós vamos iniciar com a leitura dessa música. Então, eu quero que você possa ler essa canção, depois que você possa ouvir e compreender que essa música, chamada O Canto das Três Raças, fala da luta pela liberdade do índio, do branco e do negro, que de tempo em tempo precisa lutar por sua liberdade, por seus direitos. Então eu quero que você leia essa canção e que você consiga compreender e também aliar ao nosso conteúdo de hoje, onde nós vamos falar também da luta do negro, do escravo pela liberdade. Você já viu e já sabe que durante muito tempo em nosso território existiam pessoas que viviam num regime chamado de escravidão. Os negros eram trazidos da África para trabalhar aqui nesse regime. E infelizmente isso aconteceu aqui em outros territórios, porque a escravidão jamais deveria ter sido imposto nem no passado e muito menos hoje em dia. Por isso, meninos, aonde existiu escravidão, existiram também revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Por quê? Por que existiu tudo isso? Porque ninguém gosta de viver assim, não é? Imagine você gostaria de viver, de ser tirado de sua terra, de ser levado e de ser tirado de sua família para trabalhar e ser explorado por outro? Ninguém é superior ao outro, não é? Então, infelizmente, isso aconteceu e é um regime que jamais deveria ter sido adotado. Mas, se eles fugiam para onde? Vocês já sabem, não é? Fugiam para os quilombos. Os quilombos eram esse local de refúgio que os escravos que conseguiam fugir das fazendas poderiam se abrigar. Era ilegal, não é? Por isso, tinha que ser feito em um local de difícil acesso, até mesmo para os escravos que conseguiam fugir. Mas isso era importante, porque era uma forma dos negros se sentirem mais seguros e assim abrigar-se em um local onde não poderiam ser descobertos. O maior e mais famoso quilombo foi o Quilombo dos Palmares, que foi assim localizado entre Pernambuco e Alagoas. Durante muito tempo, os quilombos, eles foram locais onde os senhores de terra buscavam saber onde estava localizado. Porque você imagina um local onde representava para o escravo a esperança de poder viver em liberdade, fazia com que as pessoas, não é, que viviam nesse regime, lutasse para fugir, para ir em busca desses locais. Por isso que os quilombos, eles representavam, uma ameaça à colonização e à exploração do território, porque o escravo se sentia com o espírito de liberdade, ele queria correr atrás desses locais, então dava a ele a esperança. Então, por isso, os quilombos, eles eram locais, muitas vezes, perseguidos para que eles pudessem encontrar e assim destruir esses locais e recapturar esses escravos que fugiam. Você vai ver um pouquinho mais sobre o Quilombo dos Palmares no nosso próximo conteúdo de história. Mas, meninos, vocês sabiam que aqui em Vitória da Conquista nós temos 25 comunidades afrodescendentes? Não é legal? Nós temos aqui. Hoje você viu aqui um pouquinho da leitura. Eu quero que você possa ler esse texto e conhecer principalmente essas partes que a tia grifou, tá bom? Para que você possa compreender sobre a liberdade e luta do negro por um local onde pudesse seguir a sua vida, a sua liberdade, os seus costumes, a sua religião. Depois que você fizer essa leitura, você vai responder a sua atividade. É aqui na página 65, tá bom? Faça direitinho a sua leitura, porque você vai precisar de fazer a leitura desses 2 capítulos para a atividade avaliativa que a tia vai passar desses conteúdos na próxima semana. Então, meninos,
Bons estudos, responda a sua atividade, leia o texto, ouça a música e depois a gente continua na nossa aula online. Até lá! Tchau!